Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Nosso sermão será a partir desse capítulo. Nós iremos nos aprofundar especificamente em 4 textos. Em algumas citações do livro Exercita-te na Piedade, o qual mencionamos durante a semana. Irmãos, faz mais de 5 anos que eu faço academia, faço exercício físico. E por mais que não pareça, é verdade. Eu faço academia. Mas sempre que eu estou na academia, eu fico esperançoso com os novos treinos que o professor vai me passar. Na minha cabeça eu fico, agora vai dar certo. Nesse próximo treino eu vou desenvolver melhor, vou fazer os exercícios melhor e vai dar certo. Mas parece que tudo se repete. O tempo de intervalo é 1 minuto e meio e eu passo mais de 2. E fico no celular. Esqueça a garrafinha, pulo o treino de abdominal, sempre pulo o treino de abdominal, nunca faço abdominal. Só que essas coisas, irmãos, que eu faço no exercício físico, ruim, Mateus que me perdoe, meu irmão, ruim, prejudicam muito o meu crescimento, prejudicam muito o meu desenvolvimento e principalmente a minha saúde. Quem me conhece de perto sabe que meu colesterol estava alto e quase sempre eu estou com tonturas por conta do colesterol. Essa falta de foco, essa falta de disciplina me faz não progredir fisicamente e não progredir também na minha saúde. Meu celular me deixa muito tempo descansando, não tomar água só faz me desidratar e traz resultados opostos daquilo que eu esperaria. Apesar de que ano passado eu mantive o foco mais um pouquinho, melhorei em algumas coisas, mas ainda preciso mudar muitos hábitos. Falta de progresso, falta de crescimento saudável e perda na saúde são causas óbvias de pessoas que não se exercitam corretamente. Se percebermos e olharmos de perto, a nossa vida espiritual ela não é muito diferente. Na vida espiritual, nós também somos tragados pelas distrações, pelos muitos hábitos escravizadores que não queremos abandonar, que estamos apegados. E estas coisas também interrompem o nosso exercício da piedade. Não conseguimos, por mais que queiramos, expressar de forma externa, de forma prática, quem somos na santidade. Não conseguimos expressar, por conta dessa falta de disciplina e exercício, a nossa santidade aos outros. E esse é um problema que nós precisamos consertar. E a pergunta que você deve fazer ao seu coração é em que mais você tem se exercitado? A resposta é que aquilo que você mais faz e toma mais conta do seu coração, é nisso que está o seu exercício prático. É nisso que está o seu exercício contínuo. O texto que nós vamos estudar nos mostrará que apesar de muitos abandonarem a carreira da fé pelo exercício do auto-engano, nós precisamos exemplificar de forma prática a devoção e o temor que nós temos com Deus, através da piedade. Veja comigo o verso 1 até o verso 16. Diz assim o texto: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra.
no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus, nós queremos bendizer o teu nome, exaltar ao Senhor. Nós te louvamos nessa noite e somos gratos, porque apesar dos nossos pecados, apesar da nossa impiedade, o Senhor é fiel a si mesmo e fiel à sua aliança, a aliança que fez com o teu povo. Por isso, obrigado pela tua presença conosco constantemente, apesar de quem somos. Nós queremos pedir nessa noite que o Senhor direcione os nossos corações, as nossas afeições e a nossa mente ao Senhor e à tua palavra. Nos torne cativos dela, Senhor, para que nosso coração seja estraçalhado pelo teu evangelho, para que o nosso coração se renda diante do Senhor e entenda aquilo que precisamos mudar para sermos homens e mulheres piedosas diante de ti. Faça isso conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. A apostasia, como nós vemos no início do texto, é o grande problema levantado por Paulo nesse capítulo. Claramente, Paulo está falando daqueles que abandonariam a sua fé. E Paulo está trazendo para a gente algumas características dessas pessoas que abandonariam a fé. Primeiro, ele está falando de uma insensibilidade espiritual que esses irmãos teriam. Depois, ele está falando para a gente sobre a sua hipocrisia. E outra marca desse abandono da fé que essas pessoas teriam era o legalismo. Eles estavam falando do casamento e dos alimentos. Com isso e com essa atitude, com essa defesa oposta à fé e ao evangelho, estes irmãos que abandonariam a fé estariam fazendo assim uma rebelião contra a apreciação dessas bênçãos ordenadas por Deus. Dito isto, nós temos então, na continuação do mesmo texto, misericórdia, é nada não, está todo mundo lá fora, o louvor, estou brincando, gente. O dever de Timóteo em face dessa apostasia é de expor então a falácia desses desertores e de fornecer então um exemplo. Se por um lado nós temos pessoas que vão abandonar a fé, se por um lado nós temos hipócritas, insensíveis e com ações demoníacas, Timóteo deveria, em face dessa apostasia, agir diferente. Timóteo deveria fornecer um exemplo. Ele não poderia ser adepto às fábulas profanas, ele deveria evitar as fábulas profanas. Ele deveria cultivar em contrapartida a piedade. E ser um exemplo da piedade irá justamente mostrar aos seus ouvintes as realidades mais elevadas da eternidade. A partir do momento em que Timóteo se mostrasse piedoso, ele mostraria àqueles irmãos essa natureza elevada da eternidade. Então o dever de Timóteo em face da apostasia é ser coerente na proclamação e no exemplo. O texto nos diz que se Timóteo agisse assim, ele seria um bom ministro, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Se nós olharmos para a nossa realidade, nós iremos perceber que muitos dos irmãos que caminharam conosco aqui nessa igreja, abandonaram a fé. É uma realidade presente. Muitos, pelas distrações e a falta de exercício na piedade, abandonaram a fé, talvez não pregando suas heresias, mas abandonaram. E se nós olharmos profundamente para os nossos corações, também iremos perceber que algumas de nossas atitudes práticas são de desertores da fé e também do evangelho. Podemos talvez não, na prática, dizer que abandonamos o evangelho e caímos no mundo. Mas algumas de nossas atitudes, algumas de nossas ações, declaram e expõem de forma prática que alguns também vivem longe da fé. Estão vivendo uma vida dupla, exercitando talvez em seus dias mais a carne do que o seu próprio espírito. O que nós veremos no texto
é que o exercício da piedade é um escape para uma vida de engano. Por quê, irmãos? Porque o exercício da piedade, ele deve ser concentrado em Deus. Vejam comigo o versículo 7 do texto que nós acabamos de ler. Paulo está dizendo o seguinte a Timóteo: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Paulo está pessoalmente se dirigindo a Timóteo. Paulo está pessoalmente dando instruções a esse jovem de como ele lidar com esses falsos mestres. Em primeiro lugar, Timóteo deveria rejeitar essas fábulas. Esses ensinos só fazem sentido nas palavras de Timóteo e, em outra expressão, as velhas supersticiosas, as velhas caducas. Há textos que falam sobre isso, há traduções que falam sobre isso. E diferente disso, ele deveria mostrar um exemplo de fé, de devoção e de conduta cristã, e desviar a atenção daqueles irmãos da heresia para a piedade na palavra. A comparação que Paulo traz para a gente entre a vida cristã e o exercício atlético, o exercício do esporte, é naturalmente uma das favoritas de Paulo. Quase sempre ele está fazendo essa comparação. Se vocês lerem 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A expressão de Timóteo nos fazer esse paralelo com o exercício físico, exercício atlético, é justamente nos mostrar o que ele vai mostrar na continuação do texto, no verso 8, que o exercício físico é de pouco proveito. Veja o que diz o verso 8. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida presente e da vida futura. E esse não é um texto em que você pegue e, de forma rigorosa, deixe de exercitar-se fisicamente. Ele não está dizendo que não devemos nos exercitar. É de pouco proveito. E por que de pouco proveito? Porque o corpo perece. A carne aos poucos morre. É momentâneo. O exercício físico, ele cobre apenas parte da vida presente. Enquanto que o exercício da piedade, para tudo é proveitoso. Porque qual a promessa do exercício da piedade? A promessa é a vida eterna. Esta é a coroa esperada por todos aqueles que entram em semelhante caminho da piedade. Se por um lado nós temos a ideia de que o exercício físico é limitado, por outro lado nós temos a ideia de que o exercício da piedade é imensurável. Não há maior elogio para um cristão do que ser chamado de piedoso. E são poucos que nós podemos chamar. Essa deveria ser então a realidade de todo cristão, ser chamado de piedoso. Seja um pai responsável, uma mãe amorosa, um zeloso obreiro eclesiástico, um dinâmico porta-voz de Cristo, ou até mesmo um talentoso líder cristão. Tudo isso, porém, só terá valor se esta pessoa for piedosa. Para ser mais objetivo, logo em suas primeiras páginas, nós iremos ver a apresentação de um grande homem, chamado Enoque. Em Gênesis 5, do 21 ao 24, fala aqui de Enoque, pai de Matusalém. No resumo breve da sua vida, apenas em 3 versículos, Moisés o descreve como alguém que andou com Deus. Já o autor dos Hebreus, colocando Enoque dentro disso, ele o descreve como alguém que tinha agradado a Deus. E aqui estão 2 dicas de piedade, 2 pistas de piedade. Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. Nós podemos achar que estamos andando com Deus,
Nós podemos estar muito bem envolvidos na sua obra, nós podemos muito bem estar envolvidos na rede, nós podemos muito bem estar envolvidos na igreja, mas não estarmos envolvidos com o Deus da missão. Esse é um cuidado que nós podemos ter. Ao contrário disso, Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. A filha de Russell Shedd, falando sobre ele, sobre sua piedade, disse e declarou que só sabia que ele pecava porque a Bíblia dizia isso sobre ele. Se você caminhar um pouco perto de Bárbara Bans, missionária aqui do nosso estado, é uma mulher piedosa que tem dedicado os últimos dias da sua vida a servir a missão de Cristo, a preparar obreiros e capacitá-los para fazer a obra de Deus. Não precisamos ir tão longe para buscar pessoas piedosas. Na nossa igreja há pessoas piedosas. E nós podemos olhar para ela e ver nelas um exemplo de piedade, um exemplo de santidade. Mas a pergunta cabe a nós, as nossas vidas também estão centradas em Deus. A nossa devoção está centrada em Deus. O pedido de Paulo a Timóteo era que ele fizesse a mesma coisa que Enoque, que fosse devotado a Deus no exercício da piedade. Precisamos ter nossa vida pautada em Deus. Precisamos ter nossa vida concentrada no Senhor. E devoção não é aquela atitude ou atividade que nós fazemos no dia a dia, chamada devocional, em que sentamos, elaboramos um oica nas nossas Bíblias, depois louvamos ao Senhor, cantamos uma canção, nos reunimos com a família, com a esposa, com o esposo em casa, com amigos. Devoção não é uma atitude, não é uma atividade. Devoção é uma atitude para com Deus, que constitui 3 elementos. O primeiro, o temor ao nosso Deus. O segundo, o amor ao nosso Deus. E em terceiro, o desejo do nosso Deus. Nossa devoção ao Senhor constitui esses 3 desejos: o temor a Deus, o amor a Deus e também o nosso desejo por Deus. Nós precisamos desejar Deus mais que tudo que temos. Precisamos desejar a Deus mais que tudo que somos. Dessa maneira, as nossas afeições, a nossa mente, o nosso coração estará totalmente voltado para o Senhor e para a sua palavra. Estaremos totalmente voltados a querer fazer a vontade de Deus. Não porque será melhor e mais agradável para mim, para o meu coração, para os meus próprios ideais, mas porque será algo que agradará primeiramente o coração do nosso Deus. Que essas 3 verdades estejam também no nosso coração. Se não exercitarmos a piedade, a nossa vida, como falei, andará à parte de Deus. E quando nós andamos à parte de Deus, as consequências disso é talvez a frieza espiritual que você se encontre nessa noite. É a fraqueza espiritual. As consequências de não se exercitar na piedade e andar à parte de Deus é ter a mente sempre turva quanto ao Evangelho e, nos dias maus, não ter alegrias mais do que decepções. Pelo contrário, há mais decepções e frustrações do que alegria. A falta de exercício da piedade e andar à parte de Deus não nos fará enxergar de uma vez por todas a beleza do Evangelho. Não nos fará ouvir mais a voz de Deus e estarmos desejosos, domingo após domingo, em ouvi-lo mais o Senhor. Esses são sintomas de irmãos, de cristãos, de jovens que estão andando à parte de Deus. Não ouvem a voz do Senhor. Não estão com seus corações aquecidos pelo Evangelho, como estudamos ontem no PG. Estão com a mente turva. Estão vendo tudo embaçado e não conseguem ver o que está no horizonte. A eternidade garantida pelo proveito do exercício da piedade. Tais cristãos, irmãos, podem ser muito talentosos, como falei, bem apessoados, muito ocupados na obra de Deus, ou até mesmo bem-sucedidos em algumas áreas de serviço cristãos, e ainda não ser piedoso, porque não são devotos a Deus. Tais pessoas podem ser devotos a uma visão, podem ser devotos ao seu próprio ministério, podem ser devotos à sua própria liderança, podem ser devotos à sua própria reputação e ao seu estereótipo, mas não são devotos a Deus. Em contrapartida,
Se nos exercitarmos na piedade, o que acontecerá são sintomas e características totalmente diferentes. Aqueles que se exercitam na piedade, que andam com Deus, eles são mais fortes espiritualmente e com isso conseguem ajudar outros irmãos fracos na fé. Estes irmãos que se exercitam na piedade e andam com Deus, dão testemunho de Cristo. Eles falam mais de Cristo do que dos seus próprios ideais. O Evangelho está na ponta dos seus lábios. Eles não se enganam com qualquer fábula. Eles não se enganam com qualquer ensinamento. Eles não são guiados pela cultura e pela ideologia que o comunismo e a sociedade está pregando. Não se veredam por esses caminhos, muito pelo contrário. Cristãos que se exercitam na piedade, que andam com Deus, eles conhecem melhor ao Senhor, almejam melhor conhecê-lo e têm na mente os seus atributos. Por isso, irmãos, nessa noite eu convido para que você pare de exercitar-se apenas no sucesso do seu trabalho. Pare de exercitar-se apenas no sucesso do seu emprego, dos seus estudos, da sua academia, do seu entretenimento, dos seus relacionamentos. Procuremos juntos nessa noite crescermos em Deus e na sua palavra. Procuremos admirar mais o Senhor por tudo aquilo que Ele é, tendo a percepção de tão pecadores que somos. Procuremos elogiar mais o Senhor, não somente por meio do louvor no culto público, mas em nossos corações, quando estivermos em casa, em qualquer outra adversidade da vida. Procuremos ter saudades de estar com Deus, andando com Ele todos os dias. Eu não sei em que ponto da caminhada você se encontra hoje. Em que ponto do exercício da piedade você está. A partir de tudo isso que tem sido dado. Mas o convite desse exercício exige de cada um de nós arrependimento genuíno em nossos corações. O texto de Tiago nos diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Os imperativos que temos no texto é: entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não dá para continuarmos festejando com os corações podres diante de Deus. Não dá para continuar a vida como temos continuado, festejando, casando e dando-se em casamento sem consertar o nosso coração diante do Senhor. Não iremos redimir a cultura com o nosso coração em pecado com o nosso Deus. Então nessa noite, talvez você esteja cansado da caminhada. Esteja cansado de tanto lutar contra os mesmos pecados. Mas o nosso Deus está do nosso lado para caminhar conosco até o fim dos tempos. Se o mundanismo tomou conta do seu coração e você não consegue se achegar a Ele, lembre-se, irmãos, do Evangelho. Cristo abriu o caminho de volta ao nosso Deus. Por isso o texto nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O exercício da piedade certamente será árduo, mas é nele que encontramos o sentido da vida. Porque passamos a viver para quem de fato importa e devolvemos a glória a quem de fato pertence. A glória não é nossa, a vida não é nossa, pertence ao Senhor. Só conseguiríamos provar disso no exercício contínuo da piedade. Nós vimos até aqui que o exercício da piedade ele deve ser concentrado em Deus. E agora veremos que ele também é concentrado na palavra de Deus. O texto que nós lemos nos diz que ninguém deveria desprezar Timóteo por sua juventude. É um fato. Mas percebam que apesar desse
desse conselho de Paulo, dizendo que ninguém deveria desprezá-lo. Contudo, ele precisaria ser um exemplo na fé e na palavra de Deus. Ninguém deveria desprezá-lo por sua juventude, é certo. Mas para isso, ele deveria ser um exemplo para os fiéis na palavra de Deus. Veja comigo então o verso 15 e o verso 16. Primeiro verso 15, diz o seguinte: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo está instruindo Timóteo a aplicar tudo o que ele lhe aconselhou, a partir de todas as instruções que ele vem dando no capítulo 4. Timóteo agora não deveria viver de qualquer maneira, mas deveria viver a partir das instruções que Paulo estava dando. Se Timóteo seguisse todas as instruções que Paulo estava dando a ele, todos veriam como consequência o seu progresso. Era um fato. Siga o que eu estou instruindo, siga os deveres e as instruções, e todos verão o seu progresso. Assim como um atleta treina, aplicando as instruções do seu tutor, e suas qualidades também são vistas. Nós também, se aplicarmos as instruções do nosso maior tutor, por meio da sua palavra, nos conduz à piedade. Essas características externas de piedade também serão vistas. Veja comigo agora o verso 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Agora Timóteo também deveria atentar para a sua própria vida, devia olhar para si, mas também deveria se atentar para a doutrina, deveria estar vigilante com relação ao ensino. Ele deveria atentar para os seus deveres, para os seus dons, para os seus dons do seu privilégio de atingir essas profundezas da promessa de Deus. E a promessa para isso é que, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. É certo, irmãos, que a salvação não é por obras. Bem sabemos que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, como diz bem Efésios 2, do capítulo 6 a 8. Todavia, nós sabemos que é o viver santo e a sã doutrina que externam os frutos da nossa fé. É viver de maneira santa e estarmos apegados à sã doutrina, que teremos de forma externa essas evidências da nossa fé em Cristo. Por isso, por esses dois últimos versos, no exercício da piedade, nós vimos que nós devemos concentrar a nossa força em Deus. Devemos concentrar no exercício da piedade as nossas forças na palavra de Deus como ferramenta para isso. Assim como tudo na vida que nós fazemos tem um manual. O médico, para fazer o que faz, as suas cirurgias, ele precisa passar por um tempo de instrução. Você compra um TV, você tem um manual de como fazer tudo aquilo. Nós não temos apenas uma ordem de exercício da piedade sem nada. Nós temos a palavra de Deus nos instruindo de como se exercitar na piedade. Não estamos à deriva e não vivemos ao nosso próprio bel prazer. O esforço de Paulo, insistindo a Timóteo, era uma progressão visível de tudo o que ele estava fazendo, tudo que estava acontecendo primeiro no seu coração, no seu interior, e que estava sendo visto por todos. Se nós atentarmos bem para as Escrituras, se nós nos apegarmos à ferramenta que a palavra de Deus nos dá, tudo aquilo que Ele ordenou, tudo aquilo que Ele instruiu, tudo aquilo que Ele nos ensinou, certamente nós não ficaremos sem norte. Certamente nós não ficaremos perdidos. Se estivermos concentrados na palavra de Deus, nós amaremos muito mais a Deus do que o próprio mundo.
Agora imagine você comigo, se Timóteo precisou dessa exortação, se Timóteo precisou dessa instrução, imagine cada um de nós no mundo perverso em que nós temos vivido hoje. Essas instruções é uma instrução prática também aos nossos corações. Timóteo, exercite-se na piedade, dedique ao ensino, seja vigilante quanto à sã doutrina. Jovens da presbiteriana do bairro dos Estados, exercitem-se na piedade, sejam vigilantes quanto à sã doutrina, ensinem a sã doutrina, preguem a palavra. O custo para essa vida desse exercício é muito alto. Como falei, nenhum atleta chega onde chega de qualquer maneira. Exige disciplina, exige compromisso, exige comprometimento do seu coração, do seu tempo e da sua própria vida para aquilo. Mas nós queremos nos exercitar na piedade, pedindo apenas ao Senhor e orando: Senhor, faz-me mais piedoso, Senhor, faz-me mais santo. E não é assim que a coisa acontece. O Senhor soberanamente, de forma misteriosa, nos abençoa e nos torna mais santo. Mas em contrapartida, é um esforço pessoal de cada um de nós, o exercício da piedade. Se pagarmos de fato o preço, uma expressão pentecostal, pagar o preço, se pagarmos de fato o preço, que é caro, nós iremos desfrutar dos benefícios de andar com Deus. Basta nos atentarmos para a sua palavra. O custo é alto. A abnegação para isto é a nossa própria vida. É deixar que outra pessoa viva no nosso lugar. É deixar que Cristo cresça em nossos corações. É ter menos de nós, menos dos nossos ideais e mais de Cristo e mais do que Ele nos instrui a viver. À medida que isso acontece, irmãos, os nossos pecados de estimação são expostos e começam a morrer. À medida que Cristo começa a crescer nos nossos corações, a luz das Escrituras, trazendo luz aos nossos corações, clareia as nossas trevas e Ele começa a limpar a poeira podre que está arraigada dentro de nós. Apenas pelo poder da palavra nós conseguimos fazer isso. O tipo de ouvir a palavra que Deus recomenda é exemplificado pelos cristãos bereanos, os quais receberam a mensagem com grande interesse. Eles não só receberam a mensagem com grande interesse, eles examinavam a tudo, todos os dias, para ver se aquilo era assim mesmo. Havia um exame dos bereanos a partir daquilo que ouviram. Eles não ouviram e esqueceram. Não ouviram apenas para se entreter, não era como um cinema que foram assistir e esqueceram do que aconteceu. Eles ouviam e examinavam tudo o que estava acontecendo. Nessa relação com a palavra de Deus, muitas vezes termina o culto, saímos por aquela porta e mal lembramos do primeiro ponto do sermão do pastor que pregou. Mal discutimos sobre o que foi pregado. Mal refletimos durante a semana sobre isso. Nós queremos santidade, nós queremos ser mais piedosos, queremos ser chamados de piedosos, mas não queremos ter tempo de leitura da palavra de Deus. Não queremos ter mais tempo de oração. Porque na verdade é muito mais fácil passarmos mais tempo no Instagram. Muito mais fácil passarmos mais tempo assistindo séries. Eu espero que a realidade da nossa igreja e da nossa juventude seja de olharmos uns para os outros e encontrarmos pessoas piedosas as quais nós podemos admirar e querer imitá-las porque elas imitam a Cristo Jesus. Isso não vai se dar por coisas externas, isso vai se dar pelo que a palavra de Deus diz. Por isso hoje, nesse exercício da piedade, através da ferramenta da palavra de Deus, decidam querer ser mais santo, decidam abandonar o pecado, decidam querer andar mais perto de Deus, decidam desfrutar da santidade do Senhor e de ser também mais santo. Decida ter na ponta da língua a palavra de Deus,
para explicar a qualquer um a razão da nossa fé. Decidam fazer isso. Que importância tem o exercício da piedade para você? Ele é importante o suficiente para ter prioridade sobre a sua televisão, os livros, as revistas, as recreações, sobre uma série de atividades para as quais todos encontramos tempo? Que importância tem o exercício da piedade para você? Não será fácil, será custoso e irá requerer muito do seu coração e do seu tempo. O objetivo do processo da piedade é uma devoção centrada em Deus, mas principalmente um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Para concluir, eu quero convidar você a olhar para Cristo, porque Cristo é o nosso melhor e maior treinador. No exercício do seu mandato, a cada um de nós, Ele disse que sempre estaria do nosso lado. E este Cristo, o qual eu estou pregando, Ele não é um carrasco, que está nos esperando no final da linha, para bater em cada vez que erramos. Não. Este Cristo, Ele disse que se cairmos no meio do caminho, e nos sentirmos cansados, ou tentados a cair, Ele nos dá suporte. A sua palavra em 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape, para que possam suportar. Não há caminho cansado demais quando se está andando ao lado de Cristo. Não há caminho difícil demais quando se está andando lado a lado com Deus. Para nos garantir isso, o nosso Cristo, Ele cumpriu o seu exercício de forma perfeita. Vindo em forma de homem, suportou os insultos de todos os homens. Ele pregou a verdade em amor, morreu na cruz do Calvário, mas também esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Hoje o nosso treinador melhor e perfeito, Ele está à direita de Deus, e por causa do seu exercício perfeito de santidade, Ele está diante do trono de Deus, nos apresentando como vencedores. Embora saibamos que somos fracassados e miseráveis em nossos delitos e pecados, exercitem-se por isso na piedade, sendo devotos a Deus e usando a sua palavra como ferramenta para isso. Somente assim, cada um de nós iremos vislumbrar novamente a beleza do Evangelho de Cristo Jesus, que talvez tenha se perdido no seu coração. Quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos e a orar ao Senhor. Coloque diante do Senhor em que você tem se exercitado. Coloque diante do Senhor as suas motivações, onde está, em que o seu coração está comprometido. Coloque isso diante do Senhor e ore por isso, pedindo força e pedindo auxílio a Ele nessa noite.